Hoje, a gente vai mergulhar numa questão que pode mudar para sempre os direitos de pessoas transgênero no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, bateu o martelo. Vai criar uma regra definitiva sobre a permanência de militares trans nas Forças Armadas. Essa é uma decisão que promete ser um ponto final numa longa batalha e criar um padrão para todo o país. Vamos entender juntos como a gente chegou até aqui e o que de fato está em jogo. Para a gente entender a dimensão disso tudo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer as histórias de vida que levaram o caso à justiça. Depois, vamos montar o quebra-cabeça jurídico que sustenta toda essa discussão. Aí, a gente entra no embate de argumentos dentro do STJ. Vamos decifrar o que é essa ferramenta jurídica poderosa que o tribunal vai usar e, no final, projetar o que essa decisão histórica significa para o futuro. Sabe por que essa história foi tão longe? Porque antes de qualquer papel, de qualquer processo, existe uma pessoa. E essa disputa toda, na sua essência, é sobre o direito de alguém ser quem é e poder seguir sua carreira sem que a identidade de gênero seja usada como barreira. E olha, essa frase da Defensoria Pública da União é um raio-x perfeito da situação. Ela descreve uma prática que vinha acontecendo. Militares com uma carreira, com dedicação, que ao iniciarem sua transição de gênero eram simplesmente afastados. A carreira, que é um projeto de vida, ficava ameaçada não por incompetência ou qualquer falha, mas só por uma questão de identidade. Isso não é uma coisa abstrata, não. A sargento Bruna Gurgel Batista e o cabo Alanis Costa, os dois da Marinha, são os rostos dessa luta. Quando eles começaram suas transições, a resposta da instituição foi colocá-los em licenças médicas e abrir processos para a aposentadoria forçada, a chamada reforma. A justificativa oficial se baseava em laudos que viam a transexualidade como uma incapacidade. Uma visão antiga da medicina que, bom, já foi superada, mas que ainda estava ali, causando um estrago enorme na vida profissional deles. Certo. Agora, para entender por que a Defensoria Pública tem tanta convicção nesse caso, a gente precisa olhar o caminho que já foi trilhado até aqui. Essa decisão do STJ não vai acontecer do nada, num vácuo. Pelo contrário, ela vai se apoiar numa base muito sólida de decisões anteriores que, ano após ano, vem fortalecendo o direito à identidade de gênero no Brasil. E é muito interessante ver como essa proteção foi construída passo a passo. Em 2017, veio o empurrão internacional fundamental. A Corte Interamericana de Direitos Humanos disse com todas as letras que identidade de gênero é um direito humano e que os países têm que reconhecer isso. Um aninho depois, em 2018, o nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, trouxe essa proteção para dentro de casa. Na ADI 4275, o Supremo decidiu que para mudar o nome e o gênero nos documentos não precisa mais de cirurgia. Isso foi uma virada de chave porque desvinculou o direito da medicina. E no mesmo ano, no tema 761, o STF foi além. Diz que essa mudança é um direito que se baseia na autodeclaração. Ou seja, quem define a sua identidade é você e não um laudo médico. É todo esse conjunto de direitos que agora bate na porta dos quartéis. Com essa base toda, a gente chega na batalha de argumentos lá no STJ. De um lado, a União, representando o governo, defendendo as regras e autonomia das Forças Armadas. Do outro, a Defensoria Pública, defendendo que nenhum regulamento interno pode passar por cima de direitos fundamentais garantidos pela Constituição. A linha da União é bem focada na legalidade. O argumento é, olha, os militares entraram por concursos com vagas separadas por gênero. Mudar isso agora seria quebrar as regras do jogo e uma interferência do judiciário onde não deve. Já a Defensoria Pública contra-argumenta dizendo que princípios da Constituição, como a dignidade da pessoa humana, estão acima de qualquer regra administrativa. Ela lembra que as decisões do STF sobre o tema são obrigatórias e traz à tona a teoria do impacto desproporcional. O que é isso? É dizer que, mesmo que uma regra não pareça discriminatória no papel, se na prática ela acaba prejudicando um grupo específico e vulnerável, então ela é sim discriminatória e tem que ser revista. E aí, diante desse choque de argumentos e da importância gigantesca do tema, o STJ sacou que não adiantava só decidir um caso isolado. Era preciso dar uma solução definitiva para o país inteiro. E para fazer isso, o tribunal acionou uma das suas ferramentas processuais mais potentes. O nome dessa ferramenta é Incidente de Assunção de Competência, ou, para facilitar, IAC. O jeito mais fácil de entender é imaginar o STJ batendo na mesa e dizendo o seguinte: ok, esse assunto é importante demais e está gerando um monte de decisões diferentes pelo Brasil. Vamos fazer o seguinte: a gente assume a responsabilidade, julga essa questão a fundo e escreve a regra do jogo. A partir da nossa decisão, a regra vai ser essa, e ponto final. Vale para todo mundo.
É um jeito de unificar a interpretação da lei. E o caminho é exatamente este. Primeiro, o tribunal reconhece a importância e a repercussão do tema. Isso já foi feito. O próximo passo é a primeira sessão do STJ julgar o caso, analisando todos os argumentos de cabo a rabo. Com base nesse julgamento, o tribunal vai escrever uma tese, que é tipo um resumo da regra decidida. E o pulo do gato, o mais importante, é o passo 4. Essa tese vira obrigatória. Isso quer dizer que nenhum juiz ou tribunal no Brasil vai poder decidir diferente em casos parecidos. Isso traz segurança e evita que cada pessoa tenha que começar a mesma batalha judicial do zero. E é isso que nos leva ao coração dessa análise, porque o julgamento do STJ não é só sobre o passado ou sobre Bruna e Alanis. Ele vai desenhar o futuro de todas as pessoas transgênero que já estão nas Forças Armadas ou que, um dia, sonham em servir o país. Na prática, a decisão vai transformar incerteza em direito. Vai dar respostas claras, preto no branco, com força de lei, para perguntas que hoje deixam a carreira e a vida dessas pessoas numa completa insegurança. Então, o que está na mesa afinal? O STJ vai definir, de uma vez por todas, o direito de militares trans permanecerem na ativa após a transição. Vai proibir que eles sejam aposentados à força só por causa da identidade de gênero. E vai dizer como as Forças Armadas devem lidar internamente com a mudança de nome e gênero nos registros oficiais. Ou seja, a decisão vai criar a segurança jurídica que Bruna, Alanis e tantos outros militares na mesma situação precisam para seguir em frente. E essa história toda deixa a gente com uma reflexão maior, né? Este caso é um retrato perfeito de uma das grandes questões do nosso tempo. Quando as leis que a gente tem, muitas vezes escritas décadas atrás, já não dão conta de proteger a dignidade de todo mundo na sociedade de hoje, qual é o papel do judiciário? É só aplicar a lei ao pé da letra, mesmo que ela seja ultrapassada? Ou é interpretar essa lei à luz da Constituição e dos direitos humanos, fazendo com que o direito caminhe junto com a sociedade? A resposta do STJ, nesse caso, também vai ser uma resposta para essa pergunta. A gente, claro, vai continuar acompanhando de perto os próximos capítulos dessa história. Se você curte esse tipo de análise mais a fundo, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Um abraço e até a próxima.